Olá pessoal, bem-vindo a mais um recap. Hoje vou recapitular um programa de antologia de terror americano, chamado Into the Dark. A história começa com um homem chamado Ted estacionando seu carro no estacionamento de seu escritório. Ele recupera vários tacos de golfe que estão na parte de trás de seu carro. Ted está ao telefone falando com sua esposa chamada Tatum e ele diz a ela que seu chefe mencionou anteriormente que ele está pensando em jogar golfe. É por isso que ele tomou a iniciativa de buscar seus tacos de golfe. Ted explica à esposa que para ele receber um bônus de Natal, ele precisa antecipar as necessidades de seu chefe. Ted chega ao escritório de seu chefe e é recebido por seu chefe chamado Steven. Steven repreende Ted e diz a ele que seus tacos de golfe são caros, então ele não deve carregá-los assim. Seu colega de trabalho chamado Gavin zomba dele por causa disso. Surpreso com a reação de Steven, Ted diz que devolverá os tacos de golfe. Steven diz a Ted para não se incomodar e pede a Gavin que devolva os tacos de golfe. Ted pede desculpas ao chefe, mas Steven não o reconhece. Ted sai do escritório de Steven e vai ao banheiro. Ele fica furioso, fazendo com que ele bata no espelho com um taco de golfe. Na festa de Natal no trabalho, Steven anuncia que não haverá bônus de Natal este ano porque foi um ano difícil para a empresa. Todos os funcionários aplaudem e parecem estar bem com isso, exceto Ted, que está claramente desapontado. Ele chama Tatum e desabafa com ela. Ted vê Steven sair e o segue. Ted está prestes a dar um soco em Steven quando ele se vira de repente. Steven diz a Ted que usará o dinheiro alocado para bônus de Natal para criar uma nova posição executiva na empresa. Esta vaga estará aberta para aqueles que forem dignos de serem promovidos. Steven diz a Ted que ele e sua esposa chamada Kiwi terão uma festa depois do jantar e convidam Ted e sua esposa para virem. Ted fica encantado e liga imediatamente para Tatum para avisá-la. No carro indo para a casa de Steven, Ted diz que os brincos de Tatum não parecem sofisticados o suficiente. Tatum descarta a observação de Ted e diz a ele que Steven vai adorar os brincos dela. Eles chegam à casa de Steven e Ted percebe que não há outros carros por perto. Então, ele vê duas pessoas olhando para ele das janelas acima. Um carro luxuoso se aproxima e Gavin sai do carro. Gavin apresenta sua esposa chamada Missy ao outro casal. Steven recebe os dois casais dentro de sua casa. Steven dá boas-vindas e um grande abraço a Missy, enquanto ele apenas dá um tapinha no ombro de Tatum. Eles entram na casa de Steven e Kiwi desce as escadas para recebê-los. Kiwi vê o vestido de Missy e ela diz que vai trocar de roupa, mas Steven a impede de fazê-lo. Eles entram em uma sala e Steven diz a eles que ninguém mais está vindo. Ted pergunta sobre as pessoas que ele viu olhando para ele do andar de cima, mas Kiwi diz que não há pessoas no andar de cima. Ted está completamente confuso. Ted pergunta sobre os rifles pendurados na parede. Steven diz a ele que os rifles se originaram na Primeira Guerra Mundial. Kiwi interrompe Steven, dizendo que ele deveria apenas falar sobre a disfunção de sua parte íntima. A sala está cheia de um silêncio constrangedor. Kiwi é visto flertando com Gavin. Ted quebra o silêncio perguntando sobre a espada. Steven diz a ele que a espada foi usada apenas uma vez quando Kiwi cortou suas bolas. Kiwi ri histericamente. Tatum pergunta a Steven e Kiwi se eles têm filhos. Kiwi diz que Steven acredita que as crianças devem ser sacrificadas por objetivos ocupacionais. Steven diz a ela para se comportar, e Kiwi sorri. Os convidados parecem desconfortáveis com o que está acontecendo. Kiwi continua a flertar com Gavin. Durante o jantar, Kiwi percebe que Tatum está olhando para as máscaras atrás dela. Kiwi recebe uma máscara. Steven provoca Kiwi, dizendo que Kiwi se parece com uma máscara feia em particular. Isso irrita Kiwi e ela joga uma máscara na porta, quebrando-a. O jantar continua e Kiwi pergunta a Tatum sobre seu trabalho. Tatum diz que é mediadora de uma companhia de seguros. Tatum acrescenta que seu trabalho não é grande coisa em comparação com o trabalho de Ted. Aparentemente, todas as sextas-feiras, Ted fica no trabalho até meia-noite. Missy entra na conversa e pergunta a Kiwi onde fica o lavabo. Kiwi sai da mesa para guiar Missy. Ted diz a Tatum que a noite está ficando estranha. Ele sente que eles são apenas convidados para satisfazer o prazer dos casais ricos. Tatum incentiva a Ted a aguentar e passar a noite. Kiwi e Missy sobem as escadas para o banheiro. Kiwi casualmente diz a Missy que houve assassinatos cometidos na casa. Missy fica chocada.
Kiwi explica ainda que havia um homem perturbado que morava em um espaço pequeno entre as paredes da casa. Missy revela que lê auras e diz a Kiwi que pode haver muitas auras em sua casa. Kiwi desce as escadas e volta para a sala de estar. Ela pede a Tatum que faça um coquetel. Embora Tatum não saiba fazer o coquetel, ela ainda segue o pedido de Kiwi. Kiwi se senta ao lado de Ted e começa a flertar com ele. Enquanto isso, Steven e Gavin conversam sobre Missy. Gavin diz que Missy é sua esposa troféu. Ele também zomba dela porque ela pensa que é mais inteligente que Gavin com seus 2 semestres na faculdade comunitária e menor em cartas de tarô. Kiwi continua a flertar com Ted enquanto eles se sentam no sofá. Ela diz a ele que sabe que Ted está batendo no espelho do banheiro no trabalho. Ela flerta ainda mais com Ted. Ela passa a mão do corpo dele até as pernas. Ted se levanta e se afasta de Kiwi. Missy volta do lavabo. Steven vê isso e fica furioso com o comportamento de Kiwi. Ele pega o rifle, mas Gavin o está bloqueando. Steven diz que dará a Gavin um bônus de Natal no valor de $100.000 e Gavin imediatamente se move. Steven pega o rifle e aponta para Kiwi, que não parece assustado. Ele pede para Kiwi se virar, mas ela não o segue. Steven atira na cabeça dela, o que aterroriza todos na sala. Steven percebe o que fez e pede ajuda. Tatum pega seu telefone para ligar para o 911, mas Steven implora que ela não ligue. Steven diz que deve tudo a ele se o ajudarem a encontrar um bom álibi. Gavin rapidamente pega o telefone de Tatum e tenta dar a Steven um álibi como Kiwi se matando ou autodefesa, mas esses não são muito promissores. Mesmo que Tatum impeça Ted de sugerir um álibi, Ted diz que Steven pode alegar que foi para casa bêbado depois da festa de Natal e pensou que Kiwi é um intruso. Steven parece satisfeito com esta sugestão. Ted diz que todos precisam ir para casa ou então serão considerados cúmplices. Steven pede a Gavin para verificar Kiwi se ela está realmente morta. Gavin verifica Kiwi quando Kiwi de repente acorda e beija a Gavin. Os outros ficam horrorizados com isso. Aparentemente, tudo é apenas um ato do casal rico. Kiwi sai do quarto para se limpar. Todos se acomodam na sala e Steven começa perguntando a Ted qual é a maior fraqueza de Gavin. Ted diz que Gavin não tem alma sob o ótimo terno e corte de cabelo. Gavin tenta impotente se defender. Ele diz que a maior fraqueza de Ted é que ele é um covarde. Steven pergunta a Ted se ele conta tudo a Tatum, e Ted diz que conta. Kiwi enfatiza o trabalho de Ted todas as sextas-feiras até meia-noite, deixando Tatum em dúvida. Ted garante a Tatum que está contando tudo a ela. Steven agora pergunta a Gavin se ele conta tudo a Missy. Gavin diz com confiança que ele faz. Steven pega seu telefone e toca uma gravação do que Gavin descreveu Missy anteriormente, uma esposa troféu, uma estudante universitária de 2 semestres e uma leitora de tarô. Missy fica furiosa e sai correndo da sala. Ela sobe para o banheiro e um homem atrás da parede do armário está olhando para ela. Missy percebe isso. Ela caminha em direção ao armário, mas ouve uma batida na porta. Ela abre a porta e vê Steven. Steven pede desculpas pelo que fez antes. Missy diz a ele que Gavin fará de tudo para conseguir a promoção. Steven pede a Missy que tudo o que ele precisa é um beijo dela e ele dará a posição a Gavin. Missy beija Steven sem hesitar. Missy sai, mas Steven a puxa de volta, dizendo que ele também quer que ela brinque com sua parte privada. Missy corre para baixo por causa disso. Missy volta para a sala e está completamente desorientada. Steven a segue e está dançando por aí. Todos na sala percebem isso e Kiwi chama seu marido. Steven diz que Kiwi tem uma imaginação fértil e tudo o que ela faz de melhor é drenar suas contas bancárias. Isso irrita Kiwi e ela sai para pegar um rifle. Ela aponta o rifle para Steven, mas Gavin zomba disso. Gavin diz que não é estúpido e não vai cair no mesmo ato 2 vezes. Isso irrita ainda mais Kiwi e ela aponta o rifle para Gavin. Ela diz a Gavin para levantar uma mão para testar sua bravura. Kiwi atira no rifle, mas, infelizmente, o rifle está carregado e atinge a mão de Gavin. Gavin grita de dor. Steven e Kiwi saem da sala para pegar um kit de primeiros socorros. Tatum diz que vai ligar para o 911, mas Gavin a impede. Gavin diz a eles que ficará porque precisa da promoção. Ted e Tatum decidem que vão embora. Quando eles estão prestes a sair, Missy zomba deles, o que irrita Tatum. Tatum diz que eles ficarão pelo resto da noite.
Depois, eles ouvem Kiwi gritando do lado de fora e decidem dar uma olhada. Eles veem que Kiwi tem seu cachecol amarrado no pescoço e está prestes a se matar. Missy pergunta a Steven se Kiwi realmente vai se matar, mas Steven diz que ela sempre faz isso por todos os pequenos motivos. Steven pede a Tatum que conforte Kiwi, já que ela é mediadora. Tatum rapidamente a segue e ela caminha em direção a Kiwi. Quando Tatum está conversando com Kiwi, Kiwi pergunta a ela se Ted a apoia quando ela precisa. Tatum pensa a respeito, mas não responde. Kiwi pergunta a Tatum se ela pode colocar uma toalha atrás do armário. Tatum atende imediatamente. Quando ela chega dentro do armário, alguém agarra seu braço e Tatum corre em direção ao marido. Ela diz a eles que alguém agarrou seu braço dentro do armário. Missy quase confirma isso, mas ela não insiste. Ted diz que Tatum pode ter se agarrado a alguma coisa. Tatum parece desapontada porque ela não tem o apoio de Ted. Todos entram e Ted pede desculpas a Tatum, mas ela vai embora. Steven vê Gavin olhando um traje de gladiador. Ele diz a ele que pode usá-lo e Gavin imediatamente o faz. Steven anuncia que Ted ou Gavin serão o novo executivo até o ano novo. Ted diz a Gavin que tudo é falso desde a nova posição até a morte do filho de Steven e Kiwi. Kiwi dá um tapa nele por causa disso. Missy começa a questionar Ted sobre suas noites de sexta no escritório. Gavin acrescenta que não o vê no escritório todas as sextas-feiras, mas Ted descarta as perguntas. Gavin diz a Ted que eles podem tomar a decisão por meio de uma briga. Gavin diz que está mais do que pronto para matar Ted, Tatum e até mesmo Missy, apenas pela promoção. Isso irrita Missy e ela joga sua bebida em Gavin. Steven coloca Gavin em uma cadeira de massagem para relaxá-lo. Kiwi começa a falar sobre o pouco tempo que Steven passou com seu filho Jim. Quando Steven chegou em casa um fim de semana e Jim estava em seu internato, Jim roubou as chaves do carro de um membro da equipe porque ele queria muito ver seu pai. Jim dirigiu na calada da noite, mas sofreu um acidente, matando-o. A história de Kiwi suga o ar da sala. Steven encerra a noite e diz que tomará sua decisão na segunda-feira. Steven diz a Gavin que ele tem algo que quer mostrar a ele. Ele o leva para uma sala onde um martelo é exibido. Steven sai rapidamente da sala e Gavin pega o martelo. Quando Ted está prestes a sair de casa para aquecer o carro, ele vê um homem no andar de cima olhando para ele. Ted rapidamente persegue o homem no andar de cima e ele chega a uma sala cheia de estátuas aterrorizantes. Gavin entra na sala segurando o martelo e o esmaga na cabeça de Ted. O martelo quebra e a cabeça de Ted começa a sangrar. Gavin começa a perseguir Ted. Ted desce e vê Steven segurando 2 rifles. Steven pede para ele escolher um porque um está carregado e o outro não. Ted pega o rifle à direita e aponta para Gavin. Ted atira em um vaso para verificar se ele pegou o rifle carregado e, com certeza, Gavin começa a ficar com medo. Steven incentiva Ted a atirar e matar Gavin, mas Ted não atira nele e ele volta para dentro. Tatum vê Ted sangrando e imediatamente cuida dele. Ted grita que a promoção não é real e Steven e Kiwi estão fazendo isso apenas para ter algum entretenimento. Steven diz que Ted ainda precisa ser convencido e ordena que Kiwi traga Jim, o filho deles. Kiwi traz um homem deficiente em cadeira de rodas vestindo uma fantasia de Papai Noel. Ted fica chocado com o que vê. Missy diz que Jim parece muito confortável em sua cadeira e Kiwi a convida para sentar em Jim. Missy se senta sem querer e Kiwi gira a cadeira de rodas ao redor e ao redor. Missy grita para parar a cadeira e Kiwi para. Gavin diz a Ted para se desculpar por duvidar de Steven e Kiwi sobre seu filho Jim. Steven diz que está tudo bem e tudo o que eles precisam é de uma bebida. Steven pega um copo de álcool e o coloca na boca de Jim, embora Jim obviamente não queira. Jim chora e Kiwi lambe o álcool que derrama em seu pescoço. Ted se levanta e aponta o rifle para Kiwi. Steven pede para ele largar o rifle porque ele pode acabar acertando Jim. Ted grita e afirma que o nome do homem não é Jim, mas Daniel. Ted revela que cerca de 3 anos atrás, Steven o enviou para comprar alguns brincos como presente para Kiwi. Ele dirigiu muito rápido e atingiu Daniel, que estava andando de bicicleta no momento. As autoridades colocaram Daniel em uma instalação particular, mas ele não tinha ninguém, então Ted o visita toda sexta-feira depois do trabalho. Steven diz a Ted que para ele conseguir a posição, ele precisa atirar em Daniel. Isso ocorre porque Daniel é aquele que minou o sucesso de Ted nos últimos anos.
Ted recusa fortemente a oferta e pousa o rifle, mas Gavin corre para ele e diz a Steven que ele mesmo atirará em Daniel. Ted bloqueia Gavin e Gavin tenta atirar em Ted, mas o rifle sai em branco. Gavin fica frustrado e Steven explica que os pentes do rifle podem ser trocados de balas ao vivo para balas de festim. Steven pede a Gavin para atirar em uma decoração de rinoceronte, e o rifle dispara uma bala real. Ele agora instrui Gavin a atirar em Ted, mas o rifle agora sai em branco. Steven pede a Ted para atirar no rinoceronte, mas Ted atira no retrato de Jim. Depois, ele pede a Ted para atirar em Gavin e o rifle dispara outra bala real. Gavin grita de dor. Kiwi e Steven riem histericamente. Steven diz a Gavin que ele não tem chance de ser promovido e o cargo é realmente feito para Ted. Ele acrescenta que Gavin está simplesmente lá para ser uma pessoa dispensável da noite. Isso enfurece Gavin e ele aponta seu rifle para Ted. Ele pede a Steven que troque o rifle por uma bala viva, para que ele possa matá-lo. A tensão aumenta dentro da sala com Steven incentivando Ted a atirar e matar Gavin. Tatum pega o rifle de Ted e atira em Steven, matando-o imediatamente. Daniel se levanta petrificado e foge. Aparentemente, Daniel é apenas um ator e eles planejam esse evento há vários anos agora. Kiwi tenta atacar Tatum por matar seu marido, mas Tatum atira nela também. Tatum, Ted, Gavin, Miss e Daniel estão prestes a sair da casa quando veem homens mascarados alinhados do lado de fora. Parece que Steven faz parte de um culto rico e eles dizem que viram tudo. Eventualmente, eles agradecem por matar Steven e Kiwi porque eles são passivos no grupo. Eles também dizem que um deles provou ser um material de cargo executivo. Ted é visto entrando em seu escritório e se senta em frente a Gavin. Ted provoca Gavin sobre seu dedo quando Tatum os impede. Tatum volta para seu escritório como a nova CEO da empresa. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe seu like. Ajuda muito o canal.